Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Vamos ler os versículos 33 e 34. Diz lá assim, no livro de Levítico, um livro muito profético: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas Tuas mãos, entregamos esta ministração, entregamos cada vida. Tu possas falar-nos, que não sejam apenas palavras lançadas, mas que venha o Teu toque restaurador, Senhor, sobre cada vida. Que nos possas vir a ensinar. Tu sabes como é importante esta ministração de hoje, Senhor. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, para podermos ouvir o que Tu tens para nós, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro este lugar selado para a honra e glória do Senhor, que nada entrará aqui, que nada se passará aqui, para que possa pôr em causa a palavra do Senhor, mas pelo contrário, que os anjos do Senhor estão aqui a ministrar cada um de nós. Eu declaro para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Não sei se reparaste a última frase do versículo. Diz que é a festa dos tabernáculos ao Senhor. A festa não é para nós, é para Ele. A gente faz parte da festa, mas a festa é para Ele. Amém? Dentre as 3 grandes festas ordenadas por Deus que nós normalmente celebramos, é que o Senhor dá, na sua palavra, dá-nos a direção de celebrar perpetuamente um conjunto de festas. E as 3 principais são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Não é? E dentro dessas 3, esta é aquela que tem maior significado profético. Normalmente, esta data que o Senhor deu em Levítico acaba, no nosso calendário gregoriano, bate mais ou menos no final de setembro, início de outubro. Este mês foi exatamente isso, começou na sexta-feira passada, nós tivemos aqui o nosso culto de abertura e hoje fazemos a festa e terminaremos na sexta-feira que vem, que é quando a festa termina. Lembrar que nós vamos ter culto amanhã, segunda-feira, quarta e sexta, às 8h30 da noite, às 20h30 horas. Exatamente fazendo parte da festa. Em cada um desses cultos nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor, vamos festejar com Ele, vamos ter comida, vamos ter relacionamento, vamos ter uma palavra direcionada para os nossos corações em cada um desses dias, como já foi na sexta-feira que falámos sobre a Sucá, aquela coisa linda que está ali atrás, mas a do Senhor é melhor que a nossa, amém? Então Deus atribui a esta festa um significado histórico. O Senhor lembra-nos da peregrinação que o povo fez no deserto. Por isso é que esta festa tem essa importância. Para o povo judeu tem apenas um sentido memorial. Para nós, que temos uma visão profética, que temos Jesus no nosso coração, nós percebemos que houve uma transição até se chegar a Jesus. E nós hoje percebemos isso, que nós hoje, quando celebramos tabernáculos, vemos Jesus no tabernáculo, vemos tudo a apontar para Jesus. Esta palavra vem do latim, origina-se de uma palavra chamada tabernáculo, que quer dizer cabana ou sucá em hebraico, e lembra exatamente o significado de vitória, porque o povo passou do deserto para a terra prometida, alcançou uma vitória. Todos nós já alcançamos uma vitória, amém? No dia em que nós aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi uma vitória para nós. Podemos ter um tropeção aqui ou um tropeção ali, mas a verdade é que é uma vitória. E esta festa lembra-nos que nós somos, tal como aquele povo estava no deserto a caminhar, eram peregrinos, nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos daqui, como o Senhor diz na sua palavra. Está aqui. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Por isso, se nunca viste um extraterrestre sem ser na televisão, olha para o irmão que está ao teu lado. Porque se não somos deste mundo, somos extraterrestres. Não precisamos ter antenazinhas, nem ser verdes, podemos vestir as nossas roupas. Na realidade, o nosso corpo é daqui, mas o nosso espírito é eterno. Deus fez o nosso espírito de uma forma eterna. Porque o Senhor nos diz que nós somos cidadãos do reino. E um dia voltaremos para o reino. Um dia, esta bela carcaça que nós temos, umas mais mal cozidas, outras mais bem cozidas, a verdade é que um dia vai tudo para o mesmo lugar, que é para o Jardim das Tabuletas, e o nosso espírito vai ter com o Pai. E essa é que é a parte interessante. É que nós, às vezes, gastamos muito tempo com uma coisa que dura 80, 90, 100 anos e não nos preocupamos com o que vai durar a eternidade. E é bom que a gente possa ir mudando a nossa mente a pensar naquilo que vai durar a eternidade. Mas, voltando aqui à festa, esta festa dura 7 dias mais um. Eu hoje não vou falar muito sobre a festa, já vão ver porquê.
Deus apanhou-me aí distraído e mudou aqui o plano das festas. Deus é assim, tem um sentido de humor fantástico e gosta de nos apanhar distraídos. Mas este pormenor dos 7+1 é importante. Porquê? Porque a festa, os primeiros 7 dias, são 7 dias que se celebram com louvor, com ações de graças, com muita festa, mas o 8º dia, o dia 1 a seguir, é um dia que tem sempre uma celebração com uma vertente muito profética. Mesmo o povo judeu, que ainda não consegue ver como nós vemos Jesus, ele tem essa vertente profética. E nós que celebramos tabernáculos, sabemos que não podemos ficar só naquilo que passou. Temos que nos lembrar, sim, do grande cuidado que Deus teve com aquele povo no deserto. É o mesmo cuidado que Deus tem contigo e que Deus tem comigo. A forma como Deus guarda as nossas vidas, a forma como Deus evita que a gente tenha situações graves, a forma como Deus nos levanta quando há um problema, a forma como Deus para a tempestade para nós. Esse cuidado que houve antigamente, nós temos na nossa vida, através de Jesus. E nós podemos lembrar-nos sempre disso, que o Criador, o sustentador de tudo o que nós temos, tudo o que vemos e do que não vemos, é aquele que cuida de nós e Ele provê muito mais do que a gente possa imaginar. Esta própria festa é uma dádiva espiritual que o Senhor nos dá. Porque se nós conseguirmos perceber a abrangência espiritual da festa, é meio caminho andado para nós podermos tomar a decisão de andar cada vez mais alinhados nos caminhos do Senhor. Porque percebemos que podemos estar a perder coisas fantásticas. A festa é apenas uma razão para nós nos juntarmos com um objetivo comum. Quando o Senhor marca uma festa, é para que o povo pare tudo o que está a fazer e diga assim, não, a minha prioridade vai ser a festa. E depois Deus faz no coração de cada um. Connosco não é diferente. A gente para tudo para fazer a festa, para adorar o Senhor. E nós percebemos aquilo que Deus faz é infinitamente maior do que a festa em si. Mas por ser uma festa muito profética, eu não vou falar mais sobre a festa. Vou falar sobre um dos elementos da festa, que é o que dá o nome à festa. Vou falar sobre o tabernáculo de Moisés, que é algo que é importantíssimo e se Deus quer, Deus tem as suas razões. Deixa-me fazer uma pergunta. Não é a pergunta do $1 milhão do João. Quem sabe quem foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia? Alguém quer chutar? Não é a mim. Alguém quer chutar o nome que foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia? Ninguém quer. Temos que ler mais a Bíblia. Ninguém quer chutar. É a Karina. A Karina está a chegar, vai dizer quem foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia. Isto é o que dá quem vai levar as crianças, depois entra e é apanhado na curva. Então eu vou-vos dizer quem foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia. É um homem que tem um nome bonito, chamado Bezalel. Talvez nunca tenhas reparado neste nome na Bíblia. Foi o primeiro homem, que a Bíblia nos diz, foi cheio do Espírito Santo. Eu vou-te mostrar isto se tu abris a tua Bíblia comigo no capítulo de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 31. Vou-te mostrar, porque diz lá, capítulo 31, versículos 2, 3 e 4. Vamos aprender quem foi este senhor Bezalel. É mais fácil dizer à brasileiro. Bezalel, do que em português, Bezalel. Chamar uma mosca. Êxodo 31, versículos 2 a 4. Diz assim: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Fantástico. De sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor. Algumas versões dizem em todo o trabalho. Versículo 4. Para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Amém. Então o Senhor usou este homem, este Bezalel, chamou para uma missão que foi o quê? Construir o tabernáculo de Moisés. Mas como era uma tarefa que um ser humano não podia fazer, não era capaz de fazer, o Senhor teve que o encher do seu espírito. A Arca de Noé foi construída, não vamos entrar na discussão se foram 100 anos, 120, 80, foi alguns por aí, gente, não vale a pena entrarmos nessas discussões, foi construída por Noé, pela sua família, em nenhum lugar na Bíblia o Senhor teve que o encher do seu espírito para construir. Porquê? Deus deu todas as direções, todas as descrições, tamanho, altura, largura, o tipo... Deus disse isso tudo e Ele construiu. Porquê que para Bezalel Deus teve que encher do espírito dele? Porquê que o Senhor, para construir o tabernáculo, teve que encher do seu espírito? Agora é que é a pergunta dos 5 milhões do João. Porque a arca
era para Noé, a sua família e os animais sobreviverem. E o tabernáculo é para Deus estar presente. Então, quando é para Deus estar presente, Deus dá direções muito precisas, mas é preciso que o seu Espírito lá esteja para que as coisas possam funcionar e garantidamente o homem não faça à sua maneira, que a gente às vezes tem aquele hábito de entrar por um atalho, chega mais rápido e não fica como Deus quer. E Deus é perfeito, Deus faz tudo com excelência. Então, este tabernáculo tinha que ser construído e os seus utensílios por alguém guiado pelo Espírito Santo. E também porque tinha muita complexidade. Eu hoje não vou entrar no detalhe como é que a Arca da Aliança foi feita, mas a Arca da Aliança tinha cada pormenorzinho que até hoje temos o teu Google para nos ajudar. A gente não seria capaz de construir uma sem o Espírito Santo nos ajudar, porque são muitos pormenores. Então a Bíblia nos diz que Deus chamou este homem, diz que chamou outros homens, se lerem os versículos seguintes, para ajudarem o Bezalel nesta tarefa, e a esses homens o Senhor deu sabedoria, mas a um encheu do Espírito. Porquê? Porque aquele é que ouvia a direção que Deus dizia do que é que eu quero fazer. Os outros trabalhavam. Tinham que ter uma sabedoria adicional? Tinham, porque aquilo era difícil, era complexo, mas havia um que estava cheio do seu Espírito Santo. Ou seja, Bezalel não construiu aquilo porque era muito habilidoso, não construiu porque era muito capaz, porque era um grande empreendedor, porque era formado no coach não sei das quantas. Não. Bezalel foi escolhido não pelas suas capacidades humanas, pela sua experiência, mas sim porque o Senhor o capacitou. E não é diferente contigo e comigo. O Senhor não nos escolhe por sermos capazes, por sabermos muita coisa. O Senhor escolhe-nos porque nós temos um coração que diz: Senhor, usa a minha vida, tira daquilo que não está bem e capacita-me, porque eu sem ti não sou capaz de fazer nada. E esta tem que ser a verdade na nossa vida, como foi para o Bezalel. E o tabernáculo não é uma construção natural, é uma construção espiritual. Embora se veja no físico, mas é uma construção espiritual. Tal como tu e eu. A gente vê-se no físico, mas somos uma construção espiritual, porque é o nosso espírito que é eterno. Aqui a carcassinha é apenas o invólucro. E Deus, aqui voltando ao tabernáculo, à medida que ia dando os detalhes para o Bezalel, Deus estava-lhe a dizer o quê? Eu sou o arquiteto deste tabernáculo. Sou eu que estou a direcionar cada ponto. Portanto, este tabernáculo não vai ter falhas, este tabernáculo não vai ter problemas nenhuns, porque sou eu a dar cada detalhe. E cada utensílio deste tabernáculo tem uma função natural, definida, e já vamos ver, mas tem uma função espiritual, que quem só vê o natural não consegue alcançar. Mas quem vê o espiritual, quem vê debaixo do mover profético de Deus, percebe o que é, porque é que cada utensílio está ali e a fazer o quê? O povo não conseguia ver isso. Acredito eu que muitos judeus ainda hoje não conseguem perceber o mover profético de cada utensílio, mas nós conseguimos perceber. Uma coisa que nós percebemos através do tabernáculo é que com esta construção Deus começa ali a sinalizar Jesus e a salvação da humanidade. Sem eles perceberem, em cada utensílio, em cada componente do tabernáculo, Deus está a deixar ali já uma pista. Isto aponta para Jesus. Isto aponta para o meu filho. Isto aponta para o sacrifício da restauração da humanidade. Tudo o que Deus está a fazer ali já aponta para a nossa salvação. Mas voltando aqui ao tabernáculo. O tabernáculo divide-se em 3 partes, resumidamente. O Santo dos Santos, que a gente até cantou hoje, não é? E quando se definiram as músicas na quinta-feira, não fazia a menor ideia que ia falar sobre o tabernáculo, mas Deus sabe todas as coisas. Temos o Santo dos Santos, o lugar santo e o pátio. O tabernáculo divide-se assim nestas 3 partes, mais ou menos, nestas 3 componentes. Da mesma forma, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Tudo o que nós estamos a falar de tabernáculo é para nós, é para mim e para ti. Quando a gente fala do Santo dos Santos, estamos a falar do nosso espírito. Quando nós estamos a falar do lugar santo, estamos a falar da nossa alma, que tem que estar alinhada com o nosso espírito, senão isto não flui bem. E quando nós estamos a falar do nosso corpo, estamos a falar do pátio, onde há as coisas absolutamente naturais e generalistas, onde nada tem um detalhe que influencia a componente espiritual. Ou seja, nós podemos dizer que tu e eu somos um tabernáculo ambulante. Nas nossas perninhas, a gente leva o Senhor e a presença dele vai connosco onde nós estamos. Deus, naquela altura, o tabernáculo era construído, quando eles mudavam de localização, porque foi no deserto que eles começaram a construir. Antes de chegar à Terra Prometida já estava construído o tabernáculo.
E eles levantavam aquilo tudo, depois ficou fixo, obviamente, lá. E eles tinham que levantar tudo e voltar a montar. Hoje nós, quando nos levantamos e vamos para um lado qualquer, pensa, quando tu vais chegas ao teu local de trabalho, não é só tu que estás a chegar. É a presença de Deus que está a chegar àquele lugar. Quando tu estás a chegar à tua escola, não é só tu, é a presença de Deus que está a chegar àquele lugar. Quando tu chegas ao Pingo Doce para fazer compras, não é só tu, é Jesus que chegou àquele lugar para fazer compras. Por isso nós temos que ser suas testemunhas em todo o lugar, porque somos esse tabernáculo ambulante. O tabernáculo era montado de dentro para fora. Ou seja, começava-se sempre a montar como? Primeiro montava-se o Santo dos Santos, depois, a partir daqui, era feito... Eu não vou entrar nos detalhes das cores, dos materiais, não vou, senão a gente ficava aqui... Eu vim tentar dar um estudo bem completo sobre isso. Portanto, eles montavam o Santo dos Santos, depois colocavam o lugar santo e depois era colocado o pátio. Ou seja, não era daqui para lá. Não era do natural para o espiritual. É do espiritual para o natural. Contigo e comigo não muda. O Senhor trabalha de dentro para fora. O Senhor não trabalha no nosso corpo antes de trabalhar no nosso espírito. O Senhor não trabalha na nossa alma antes de ela alinhar com o espírito. Uma alma que não está alinhada com o espírito é uma pessoa que faz o quê? É uma pessoa que não tem direção. Que um dia está bem disposto, no outro dia está zangado. Um dia está feliz, no outro dia está triste. Porquê? Porque a alma não está a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, se não estiver alinhada com o nosso espírito. Somos, como se costuma dizer, aquela Maria vai com as outras. Quando está toda a gente feliz, a gente também ri. Se passamos ao pé de alguém, estão todos a chorar, a gente também chora. Porque somos manipulados por aquilo que está ao nosso redor. Se nós estivermos alinhados com o nosso espírito, na nossa alma, isto é diferente. E esta tarefa de começar em nós, não são os homens que fazem, é o Espírito Santo que faz. Os homens montavam as coisas, mas hoje é o Espírito Santo que em nós vai trabalhando. Estás a perceber porque é que a festa dos tabernáculos é a mais importante de todas? Porque a Páscoa fala da libertação do povo e do sacrifício de Jesus. Pentecostes fala da entrega das tábuas da lei e do derramar do Espírito Santo. Mas tabernáculos fala de quê? Fala de Jesus e de ti e de mim, coisa que as outras festas não falam. Nós nas outras somos a consequência da libertação, a consequência da salvação, aqueles para quem é derramado o Espírito Santo. Mas em tabernáculos, o Senhor está a dizer aquilo que está a fazer em nós, através do seu Espírito. Por isso é que esta festa é super profética e é a mais importante de todas. Qual é a finalidade da construção do tabernáculo? Na realidade, o tabernáculo é criado por Deus, porque desde que o homem caiu no jardim do Éden, que o homem não tinha um lugar onde tinha relacionamento com Deus. A Bíblia não diz, eu sei que há muitos pregadores que dizem, a Bíblia não diz claramente que Deus vinha, já devem ter ouvido esta frase, eu ouvi durante muito tempo dizia isso, até que um dia alguém me alertou, aquela frase que diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, falar com Adão no jardim do Éden. Nenhuma versão da Bíblia diz isto. Podem procurar em todas. Nenhuma diz isto. O que é que se infere teologicamente? No dia em que o homem pecou, na viração do dia, Deus foi lá estar com ele. E a forma como Deus se moveu no jardim do Éden, a forma como o homem, Adão e Eva, se moveram, consegue-se inferir teologicamente que era comum Deus ir lá ter relacionamento, porque Deus diz que criou o homem para ter relacionamento com ele. Então, o que nós percebemos aqui através do tabernáculo é que desde que o homem caiu, não havia um lugar onde Deus pudesse ir ter lá com ele para ter relacionamento. Por isso era preciso criar o tabernáculo. Deus falava com as... o povo estava lá no Egito, Deus falava com as pessoas, escolhia profetas, escolhia homens específicos para dar uma direção, uma palavra. Isso é diferente de ter relacionamento. Amém? Eu ter relacionamento com alguém é a gente conversar. Não é só no dia em que há alguma coisa, olha, isto. Não, isso não é ter relacionamento. Relacionamento é a gente conversar, é a gente comer juntos, é a gente almoçar, é a gente brincar. Okay? É diferente. Relacionamento é uma coisa, dar direção e palavra é outra coisa. Então, o tabernáculo foi exatamente para restaurar essa ligação. Ou seja, era um elo de ligação que Deus estava a fazer com o homem. Mais uma vez, é preparar Jesus. Porque Jesus é que é a nossa ligação ao Pai. Ninguém vai ao Pai sem ser por Jesus. Ou seja, o Senhor começou aqui, com este tabernáculo, a criar a figura da igreja, o lugar onde o povo se reúne,
e o lugar onde Deus se faz presente. Deus começou a preparar... Deus não faz as coisas nem por acaso, nem por coincidência, e depois... correu bem, e que fixe. Não. Deus planeia e vai montando as peças para que nós consigamos entender as coisas sem ficar demasiado preocupados porque nos está a passar ao lado ou é difícil de entender, e nós vamos entendendo até que chega ao ponto em que Deus consegue ter o momento propício para estar connosco a partir do momento em que Jesus, como eu disse há pouquinho, o véu rasgou-se de alto a baixo, quando o Senhor se entregou na cruz, e aí nada mais nos impede de chegar ao Pai. Então este tabernáculo aponta já para a nova aliança com Jesus. Mas vamos ver aqui a divisão do tabernáculo com detalhe. Agora vou começar do natural para o espiritual. Começar pelo pátio. Lembram-se? Pátio, lugar santo e santo dos santos. Repete assim comigo. Pátio, lugar santo e santo dos santos. Nada como a gente às vezes repetir porque ajuda-nos a perceber. O pátio era o lugar onde todos podiam entrar. O povo entrava no pátio. Era no pátio que o povo trazia as rolinhas, as ovelhas, o que fosse para fazer sacrifícios. Era no pátio que toda a gente podia estar. No pátio toda a gente podia circular. Se vocês forem ver em qualquer... Há Bíblias que têm o desenho do tabernáculo, mas a gente pode procurar isso no teu Google. Se vocês virem, imaginem, o Santo dos Santos era aqui, o lugar santo era aqui, e o pátio era imenso, era imenso. E o pátio divide-se em três partes, por assim dizer. O átrio de todos, o altar do sacrifício e a pia ou lavatório. Portanto, este é os três elementos que fazem parte do pátio. O que era o lugar, o átrio de todos? Era onde toda a gente podia estar. O que era o altar do sacrifício? Era o lugar onde se sacrificavam os animais para que pela expiação dos animais, pelo seu sangue, os pecados fossem perdoados. Era assim no Antigo Testamento que as coisas funcionavam historicamente, biblicamente. É assim qualquer registro histórico, não precisamos de ir à Bíblia. Qualquer registro histórico que a gente vá procurar. Era assim que o povo fazia naquela altura e o sacerdote fazia o sacrifício. E para que era a pia do lavatório? Para que o sacerdote se lavasse depois de fazer o sacrifício. O sacerdote lavava as mãos antes de fazer o sacrifício e lavava-se depois do sacrifício. Porquê? Porque aquilo jogava sangue para todo o lado. Obviamente, fosse uma rolinha para quebrar-lhe o pescoço, não, mas se fosse sacrificar um cordeiro, imolar um cordeiro, sabem que aquilo sai sangue para todo o lado. Então, isto era o pátio, onde se fazia a componente natural. Depois temos o lugar santo. Do pátio, para entrar no pátio temos um portão, para entrar do pátio para o lugar santo já temos uma cortina, já não temos um portão. E no lugar santo temos o quê? Lembrem-se, o lugar santo está encostadinho ao santo dos santos, ok? Aqui tinha espaço, aqui estava encostadinho. No lugar santo nós temos o quê? Temos mais 3 elementos. Temos o candelabro, não está aqui, está lá dentro, não é? Diogo, podes-me trazer o candelabro já agora? Está aí, se faz favor, o menorá. Temos o candelabro, a mesa dos pães asmos e temos o altar de incenso. Estes 3 elementos estão no lugar santo. O candelabro, semelhante a este menorá, o nome original chama-se menorá, obrigado, tem 7 braços. Hoje não vou falar sobre isso, sobre cada um dos 7 braços, 3 de um lado, 3 de um outro e um braço no meio. O menorá era feito de ouro maciço, este não é, e era feito sem, como é que se diz, sem uniões, ok? Era uma peça de ouro que era derretida e que era feita, não tinha uniões entre, não tinha, era completo, era uma peça única. Portanto, imaginem não só a quantidade de ouro que tinha, mas como o trabalho que devia dar. E este candelabro de 7 braços era um candelabro que era aceso pelo fogo, com fogo pelo sacerdote, e era deste candelabro que vinha toda a luz que existia, quer no lugar santo, quer alguma que pudesse passar pela cortina para o Santo dos Santos, que não passaria praticamente nada. Depois tínhamos a mesa dos pães asmos, nós hoje não temos isso aqui. Nessa mesa havia pães asmos, são pães sem fermento, que na Páscoa também se usa. Nessa mesa havia 12 pães. 12. Porquê 12 pães? Cada um dos pães representava uma das tribos de Israel. Israel tinha 12 tribos, portanto, tinha 12 pães. Estão a ver porque é que foi preciso Bezalel ser cheio do Espírito Santo, que isto é complicado.
E fazer isto tudo e os detalhes todos da construção, e quando nós vos passarmos o estudo que mostra cada cor, cada material que estava no tabernáculo, vão perceber que há uma razão espiritual para cada um desses materiais e realmente só podia ser alguém cheio do Espírito Santo. Mas voltando aqui aos pães asmos. Nos pães asmos eram 12, um que simbolizava cada tribo de Israel, e depois tinha o altar de incenso, que era um lugar que perfumava todo o lugar com um aroma agradável. E acredito que fosse também para tirar um pouquinho o cheiro intenso do sangue dos animais, que acabava por entrar através da cortina, e então era para poder criar ali um ambiente perfumado. Antes de entrar no Santo dos Santos, deixemos já fazer aqui um paralelo connosco, com a nossa vida, nestas duas primeiras divisões, o pátio e o lugar santo. O átrio de todos representa o quê? Para nós. Representa a nossa vida no nosso dia-a-dia. O tempo em que nós fazemos tudo. O tempo em que nós brincamos, em que conversamos, em que trabalhamos. O tempo em que entramos, como diz em Salmos, entramos nos átrios do Senhor com louvores, cantando, salmodiando, com ações de graças. Isso é o que representa para nós. A nossa capacidade de poder louvar, de poder adorar ao Senhor. Isso é o que se chama o átrio de todos. O altar de sacrifício, eu acho que é fácil também para nós conseguirmos fazer o paralelo. É o nosso sacrifício de arrependimento. Quando aqui, naquela altura, era preciso sacrificar um animal, hoje Jesus subiu naquela cruz para nós termos vida. Amém? Então, o nosso sacrifício hoje é o quê? É somente dizer não ao pecado e dizer sim a Jesus. Portanto, é o que este altar do sacrifício. Não é o nosso sangue que está no altar do sacrifício, é o sangue de Jesus que está nesse altar. É o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, é o sangue de Jesus que está no nosso coração, que nos traz o quê? A possibilidade de, através do arrependimento, sermos salvos, sermos libertos e termos essa vida e vida em abundância. E a pia do lavatório representa o quê para nós hoje? Representa o sermos lavados pelas águas da palavra. É o que o Senhor nos ensina na sua Bíblia, na sua palavra santa. Nós somos lavados pela águas da palavra. Quando o Senhor diz lá em João 8, e conhecereis a verdade e a verdade os libertará, o Senhor não está a falar que nós conhecemos a verdade do mundo, está a falar que conhecemos a verdade que está na sua palavra. Mas nós só somos libertos, não é por conhecermos a palavra, nós só somos libertos quando aplicamos a palavra na nossa vida. Eu sei que muitos de nós temos ideia de cristãos, de crentes que nós conhecemos, que têm a Bíblia aberta lá em casa no Salmo 91, porque é um salmo realmente em que a gente se deve colocar nas mãos do Senhor para sermos guardados, protegidos, mas com todo o respeito por quem faz isso. Ter o Salmo 91 ali aberto, a ganhar teias de aranha e a ganhar pó, não faz rigorosamente nada. Não liberta ninguém, não cura ninguém, não salva ninguém. Agora, se eu declarar o Salmo 91 sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e viver isso, aí eu sou liberto e sou guardado pelo Senhor. Como diz o Salmo 91, todo aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e à sombra dele descansa. Isso sim, caso contrário, nós estamos a viver o quê? De rituais naturais. Então estamos no pátio, ainda no átrio dos outros. Tudo o que é natural é o átrio dos outros. Nós queremos começar a fazer coisas mais que seja a nossa componente espiritual. Nós temos que sair deste ponto e temos que deixar o quê? Que a palavra do Senhor possa vir limpar-nos. O que é o lugar santo para nós? O lugar santo representa claramente a nossa alma. Aquilo que nós queremos fazer. Sabes que quando o nosso corpo funciona por estímulos elétricos, não é? O cérebro dá um estímulo elétrico, os órgãos respondem por aí fora. Isto para nós achamos que é tudo muito natural e muito normal. Vai falar com alguém que teve um problema e fica paraplégico ou tetraplégico e quando começa a dar os primeiros passos, quando começa a mexer os dedos pela primeira vez, essa pessoa tem que, com a sua mente, pensar que vai mexer um dedo até que aquilo funciona. Porquê? Porque nós não damos valor sequer ao respirar, não damos valor a nada disso, porque temos, graças a Deus. Mas quando falta isso, o recomeçar do zero, o recomeçar a andar para quem perde o andar, é muito complicado. E aí nós percebemos que o nosso corpo funciona por estímulos elétricos, o nosso coração, tudo. E, obviamente, é a nossa alma que controla, não o nosso corpo, mas as decisões das coisas que o nosso corpo faz. Isso, para nós, representa o lugar santo. O candelabro, que é o menorá, para nós representa o quê? Representa o Espírito Santo nas nossas vidas. Representa a luz do Espírito Santo. Aquela luz que estava lá, que não se apagava, que o sacerdote acendia com fogo, é uma luz que nós devemos acender todos os dias. Lá em Levítico diz que o sacerdote limpava todas as manhãs as cinzas do altar
e garantia que o fogo não se apagava, o fogo não se apagará. O fogo do Espírito Santo na tua vida e na minha não se deve apagar. Nós devemos diariamente acender isso. Como? Buscando essa intimidade com Jesus, saindo do átrio e avançando mais um pouquinho, não ficando apenas nas coisas naturais, para que esta luz possa derramar sobre a nossa vida, para que esta luz nos possa guiar nas decisões que nós tomamos, para que esta luz nos possa ajudar perante uma adversidade, perante uma tentação, nós tomarmos a decisão certa. Os 12 pães, que ali representavam as 12 tribos do Egito, para nós têm um significado de não só o pão como alimento da palavra, mas tem o significado de nós darmos o governo da nossa vida a Jesus. Porque 12 simboliza governo. Portanto, quando nós pensamos que o lugar santo tem lá os 12 pães, não está a pensar só nas 12 tribos de Israel. Está a pensar em eu dar o governo da minha vida a Jesus. O que é dar o governo da minha vida? É Jesus quem vai fazer o meu trabalho? Não. Mas é Jesus quem me vai ajudar a fazer o trabalho. É Jesus quem vai gerir a minha família? Não. Mas é Jesus quem me vai ensinar a ser melhor marido, melhor esposa, melhor pai, melhor filho. As decisões vão ser sempre minhas, mas Jesus vai me ajudar. Jesus vai falar comigo e eu vou, se eu lhe dou o governo, quando eu quero fazer uma coisa e o Espírito Santo me diz, não faças isso. O que é dar o governo? É eu obedecer. Nós podemos gostar ou não do primeiro-ministro que nós temos. Amém? Podemos gostar ou não do presidente da República que nós temos. Mas temos o dever de respeitar a autoridade deles. Eles governam a nação. Se bem se mal, nas eleições seguintes, o povo dá o seu veredito. Se gostou, se não gostou. É assim. Graças a Deus vivemos num país democrático, é assim que funciona. Eu faço uma coisa bem, a seguir concordam comigo e colocam-me lá novamente. Eu faço mal, a seguir há de haver com certeza alternativas para fazer lá. Enquanto lá estão, nós devemos, e a Bíblia ensina-nos a isso, o dever de respeitar as autoridades que estão na nação, gostemos ou não delas, e o dever de orar por elas, porque é melhor ter um governante que é tocado pelo Espírito Santo do que um governante que é um déspota e que não cuida do seu povo. Amém? E a Bíblia nos diz que se nós orarmos pelos nossos governantes, os nossos dias serão mais doces. Então, isto para dizer o quê? Eu dar o governo de Jesus, dar a minha vida ao governo de Jesus, é eu entrar neste lugar em que a minha alma diz, eu já não reajo mais da mesma forma que eu reagia. Eu já não sou... Deixa-me dar-vos um exemplo prático. Quando a gente vai... Este é sempre um exemplo que se dá, que é claro. Quando nós vamos no trânsito, e há aqui pessoas que têm essa vida muito, quando nós vamos no trânsito e aparece sempre aquela alma abençoada que faz uma manobra maravilhosa à nossa frente, que nos obriga a travar, sei lá, aquelas coisas, ou que passa à frente. Não é? O que é ter o governo de Jesus? É não falar mais da mãe dessa pessoa. Enquanto nós não temos o governo de Jesus, a gente fala da mãe dessa pessoa. Ou era só eu que falava da mãe ou da mulher dessa pessoa? As pessoas, elas nem conduzem, mas são tão faladas na rua. É como as mulheres dos árbitros de futebol, são super faladas, mas não estão lá no estádio. Quando nós temos o governo de Jesus, nós deixamos de nos preocupar com a mulher ou com o marido da pessoa que vai ali à frente no carro e preocupamos-nos em orar por essa pessoa, para que ela um dia conheça Jesus como nós conhecemos. Isto é o que simbolizam os 12 pães, nós reconhecermos o senhorio de Jesus na nossa vida. E o que é o incenso, o altar de incenso? O altar de incenso, a Bíblia também é muito clara. Diz que as orações dos santos chegam ao Senhor como quê? Como incenso suave. Então, tudo o que Deus mandou aquele bendito Bezalel fazer foi a pensar em ti e em mim. Não foi a pensar no Bezalel, nem nos outros que o foram ajudar, que foram cheios de sabedoria. Foi pensar em ti e em mim, para nós termos sabedoria. Nós já temos uma vantagem em relação ao Bezalel. Sabem qual é? Já somos cheios do Espírito Santo. Amém? Portanto, temos a sabedoria do Senhor. Então, é só nós entendermos aquilo que Deus tinha para nós e as coisas fluem muito mais facilmente. Então, se ainda tinhas dúvidas que o tabernáculo era algo profético e a festa dos tabernáculos, agora acho que já não há dúvidas. Mas o melhor ainda está para chegar. Vou-te dizer porquê. Entre o lugar santo e o santo dos santos, havia essa tal cortina para impedir que a luz tentasse passar lá. Porquê? Porque era importante que o santo dos santos tivesse a penumbra, que não tivesse luz, porque era o lugar onde Deus fazia presente. Deus não ia estar com o povo nem no pátio, no átrio, que era um lugar comum, nem ia estar no lugar santo, porque é a nossa alma. Deus faz-se presente onde? Através do nosso Espírito. E através do Santo dos Santos, era onde a presença de Deus
era real. E no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. O Santo dos Santos só tinha uma única coisa, que era a Arca da Aliança. Não tinha mais nada. Como eu disse há pouquinho, a Arca da Aliança foi construída com muitos detalhes e a Arca da Aliança era o lugar onde se encontrava a presença manifesta de Deus. Era sobre aquele objeto, nada simples, que a presença de Deus se encontrava. Aliás, por algum motivo, o rei Davi, a primeira coisa que fez, o primeiro ato oficial como rei, foi ir buscar a Arca da Aliança que estava fora de Jerusalém, para dentro da cidade. E todos conhecemos a história, a arca não foi trazida da forma que a Bíblia diz, portanto caiu dos bois, o pobrezinho do Uzá foi tentar ajudar, morreu. Quando a gente faz as coisas com boa vontade, mas da forma errada, o resultado nunca é bom. E depois acabou realmente por a arca chegar a Jerusalém. Então, esta Arca da Aliança, que era onde se encontrava a presença manifesta de Deus, mostra-nos também o quê? Que há um lugar onde nós temos acesso ao Pai. Esse lugar é através do Espírito Santo, através do nosso Espírito. Não é quando eu falo naturalmente, não é quando eu tomo ações na minha alma, é quando eu me derramo no meu Espírito que eu tenho acesso ao Pai, através de Jesus, claro. E o que estava dentro da Arca da Aliança? Estavam também 3 coisas dentro da Arca da Aliança. Estavam as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, estavam e estão guardadas na Arca da Aliança. Estava a vara de Arão, que floresceu, e eu não vou hoje entrar também no detalhe da vara de Arão, porque que lá estava. Era uma vara de amendoeira que estava lá, e estava um vaso, um recipiente com maná, aquele pão que diariamente caía do céu, com exceção do sábado, para que o povo se alimentasse. O maná, o pão que vinha diariamente como suprimento do Senhor. Nenhum destes elementos tem diretamente nada a ver connosco, ao contrário do que nós vimos no pátio e ao contrário do que nós vimos no lugar santo. No entanto, tem a ver com a nossa vida, embora não tenha a ver diretamente connosco. O que é que estes têm a ver connosco? As tábuas da lei representam o quê? Representam a lei do Senhor, representam a soberania de Deus sobre a nossa vida. Lembram que os 12 pães representavam o governo de Deus. As tábuas da lei representam a soberania de Deus. Eu posso não deixar Jesus governar a minha vida, mas Jesus continua a ser soberano sobre a minha vida. Estão a perceber a diferença? Eu posso... Imagina, eu já não tenho os meus pais vivos, não é? Mas se eu fosse um jovem e tivesse os meus pais vivos, eu poderia não aceitar que eles governassem a minha vida, mas eles nunca deixariam de ser meus pais. Deixe eu que eles possam ser alguém que me ajude a governar a minha vida, ou eu seja completamente à parte deles. A autoridade deles de pais continuaria a existir sobre a minha vida. Okay? A soberania de Deus sobre a tua vida e sobre a minha existe, mesmo que eu ande fora dos caminhos de Deus. Okay? E é o que isto representa. A vara de Arão é um aviso para nós contra a rebeldia. Isto é uma história longa, mas é o que representa aquela vara. Era para lembrar o povo da diferença entre ser rebelde e da diferença entre andar nos caminhos de Deus, entre fazer a vontade de Deus. É o que isto quer dizer. E o vaso com maná representa, obviamente, a provisão que Deus dá sobre as nossas vidas. Porque não nos falta nada. Porque é que nós ensinamos a trazer ofertas, a pastora falou isso na sexta-feira, a não virmos de mãos vazias em tabernáculos? Não é nenhuma estratégia para a igreja ganhar mais dinheiro. Não é. É porque é uma festa profética, é uma festa onde nós estamos a trazer não só alimentos para aqueles que precisam, mas que devemos trazer sempre, porque há sempre gente a precisar de alimentos, graças a Deus não na nossa igreja, mas outras pessoas que precisam, e as ofertas são importantes para nós mostrarmos que Deus governa a nossa vida. A Letícia, na sexta-feira, para quem não esteve cá, fica a saber, a Letícia teve uma palavra profética que Deus lhe trouxe sobre colheita, sobre um tempo de colheita que está a começar, sobre a necessidade de nós termos um coração dócil para repartir com os que não têm, aqueles que a gente nem conhece, mas onde chegar, repartir não só a palavra de Deus, mas repartir as necessidades que as pessoas têm. Porque vocês podem não saber, mas está a começar, já está uma crise novamente muito grande nesta nação. Muito, muito grande. E infelizmente vai haver pessoas com muitas necessidades e nós, como igreja, temos esse dever. O Senhor chama-nos como igreja, não só para ensinar a sua palavra e os seus princípios, mas para levar o seu amor àquele que não tem esse amor, àquele que não tem esse cuidado. Mas voltando aqui. Então, o que é que nós percebemos? Cada uma destas 3 divisões, pátio,
lugar santo e santo dos santos, cada uma destas 3 divisões tinha quantos elementos? 3. Lembram-se? Aqui era o átrio dos outros, o altar de sacrifício e a pia. Aqui nós tínhamos o candelabro, o menorá, os pães asmos e o incenso, o incensário. Aqui temos a Arca da Aliança, lá dentro com o quê? Com a vara de Arão, com o maná e as tábuas da lei. Portanto, tínhamos 3 elementos em cada um destes espaços. Porquê? Porque isto há um total de 9 elementos. E 9 fala-nos de quê? Fala-nos do Espírito Santo, fala-nos dos dons do Espírito, que são 9, e fala-nos do fruto do Espírito, que são 9. E se o Senhor permitir, para a semana eu vou falar sobre isso. É isso que Ele quer, a gente vai falar sobre isso então para a semana. A gente para a semana vai falar sobre Joel. Ok, está bem. A gente fala sobre Joel para a semana. Lembra-se o que é que Joel diz lá no capítulo 2? Diz qualquer coisa, se não me falha a memória, e depois os jovens terão visões, os velhos terão visões e o seu Espírito será derramado sobre toda a terra. Que o Senhor nos dê graça então para a semana. Mas então, 3 elementos em cada uma das coisas quer dizer que nós temos 9. Quer dizer que nós temos, o que simboliza este tabernáculo é que nós temos aqui os dons do Espírito Santo e nós temos aqui o fruto. O fruto do Espírito com as 9 características também. Isto quer dizer o quê? Se eu e tu somos esse tabernáculo ambulante, desculpa lá eu chamar-te ambulante e tabernáculo ou algo assim, crente ambulante, somos crentes ambulantes, a verdade é que nós temos que ter esses dons do Espírito ativados em nós, não os 9 em cada um de nós, mas como igreja temos esses 9, mas essas 9 características do fruto do Espírito têm que ser visíveis em nós. Todas elas. Se nós não tivermos essas 9 características em nós, vou-te já dar uma dica. Se não sabes o que has de orar todos os dias, ora para que as 9 características do fruto do Espírito venham sobre a tua vida. Para que venha o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio venham sobre a tua vida e sobre a minha vida. Porque um crente, um cristão que quer chegar à imagem e semelhança de Jesus, deve ter essas 9 características do fruto do Espírito. Eu atrevo-me a dizer que se nós não as tivermos, vai ser difícil que os dons do Senhor sejam ativados em nós. Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, mas tudo está interligado. Então, este tabernáculo tinha o quê? Tinha essa presença real de transformação em nós para que Deus possa viver através de nós. E isso nós percebemos de uma forma muito simples. É que ninguém vai ao lugar santo sem sacrificar a sua carne. Nós não vamos aqui ao lugar santo sem sacrificar a sua carne. E nós não vamos ao santo dos santos sem que a soberania de Deus seja real sobre a nossa vida. Se não for real sobre a nossa vida, a gente pode, uma semana, até estar lá, mas na outra já não estamos. Porquê? Porque quer dizer que não estamos a ser verdadeiros com Deus. Nós podemos simular as coisas, nós podemos parecer que somos bonzinhos, podemos parecer que temos as 9 características do fruto do Espírito, mas na realidade, no dia em que o calo aperta, é que a gente vê se temos as 9 características ou não temos nenhuma. No dia em que as coisas não nos correm bem, é que a gente vê se nós voltamos ao velho homem, à velha mulher, ou se nós estamos realmente a caminhar para o santo dos santos. E isto é importante que nós percebemos, mas como eu disse, isto é poderoso, mas ainda não fica por aqui. O tabernáculo aponta para Jesus, foi aquilo que eu disse logo no início. Eu não sei se sabes, acredito que não. Cada porta, cada cortina do tabernáculo tinha um nome. Porque Deus deu, quando falou com Bezalel, tem que se pensar. Por favor, se tiverem filhos, não ponham Bezalel. Deus deu os nomes de cada uma daquelas coisas. O nome do portão que estava aqui, antes do pátio, chamava-se Caminho. O nome da cortina que estava aqui, antes do lugar santo, chamava-se Verdade. E o nome da cortina que estava aqui, antes do Santo dos Santos, chamava-se Vida. Chamava-se e chama-se. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o que Jesus nos diz. Portanto, o tabernáculo apontava para Jesus. Tudo aquilo que o homem fez, porque Deus mandou, foi a preparar o caminho de Jesus. Foi a preparar para ti e para mim o caminho de Jesus. Que é o que o Senhor nos diz lá. Eu sou, em João 4,16, acho eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai sem ser através de mim. O tabernáculo era a forma que naquela altura, que ainda não havia Espírito Santo derramado, que ainda não havia o sacrifício de Jesus, era a forma do povo perceber
que Deus estava lá na Arca da Aliança. E lembrem-se, mesmo depois, quando havia já o templo feito, não só assim, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote é que lá entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, né? Ele entrava lá com uma cordinha presa, com uns chocalhozinhos nos tornozelos, porque se ele entrasse lá em pecado, ele era fulminado pela glória de Deus, pela santidade de Deus. E levava a cordinha na cintura, porque os que estavam cá fora, enquanto ouviam o tlim, 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 estavam felizes da vida. Quando deixavam de ouvir o tlim, 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 ouviam a seguir um tlão, que era ele a cair morto. E então pegavam na cordinha e puxavam-no cá para fora. E depois mais ninguém entrava. Até que se levantasse outro sumo sacerdote, só para o ano é que alguém lá ia entrar. E o sacerdote entrava lá para quê? Entrava lá para, diante da glória de Deus, vir pedir perdão dos pecados do povo, vir apresentar o povo, apresentar a nação, pedir perdão e ouvir algo de Deus para trazer à nação. Hoje tu e eu podemos e devemos ir ao Santo dos Santos todos os dias. Não precisamos que a nossa esposa nos fique a segurar pela corda. Não precisamos de levar chocalhos nos tornozelos. Porquê? Porque temos liberdade, porque Deus não nos vai fulminar com a sua glória. Porque o Senhor nos ama de tal forma que o que Ele quer é que mesmo que eu chegue lá em prantos, a chorar, a dizer: Deus, eu caí outra vez naquela coisa que não devia, eu voltei a fazer a mesma coisa. O que Deus quer não é fulminar-me com a sua glória, é fulminar-me com o amor e trazer-me de volta para Ele. É essa a diferença entre o tabernáculo do Antigo Testamento e o tabernáculo ambulante que nós somos, a vitória que nós temos cada vez que vamos lá. Então, é ou não é poderoso e profético o tabernáculo? Porquê é que esta festa é poderosa? Porque fala de ti e de mim, fala da mudança que tu podes ter e que eu posso ter, fala daquilo que é difícil fazer, às vezes, mas fala que é possível. Eu não preciso que haja alguém especial ali que vá falar com Deus. Não, eu sou essa pessoa especial que vai diariamente falar com Deus. Eu sou essa pessoa especial que diariamente tem que se examinar e dizer assim: Senhor, ainda não estás a governar esta área da minha vida. Esta área aqui ainda não está bem. Senhor Jesus vem governar esta área da minha vida. E sou aquela pessoa que no pátio, no lugar das ações de graças, da revelação das brincadeiras, é o lugar onde eu avalio o meu comportamento, porque depois temos aqui outros complementos na Bíblia, não é? Para ver se esse meu comportamento normal é um comportamento que agrada ao Senhor ou um comportamento que desagrada ao Senhor. É fácil nós percebermos se aquilo que nós fazemos agrada ou não a Deus. O que é difícil é nós fazermos aquilo que agrada a Deus quando também nos agrada o oposto. Deixa-me dar-te um exemplo. Se eu gosto muito de andar em excesso de velocidade na estrada, e era uma coisa que eu, quando era mais novo, achava, dentro das cidades não, mas achava que a autoestrada a gente controla tudo, portanto, quem lá pôs o limite de 120 não deve pensar bem. A verdade é que se Deus governa a minha vida, eu devo respeitar os limites, porque se um ser humano colocou um limite e se eu digo que eu respondo a uma autoridade que é Jesus, porquê é que eu não respondo àquela? Às vezes é difícil, porque sabe bem aquela adrenalina de andar ali no carro, como se fosse o Emerson Fittipaldi dos tempos modernos. Hoje não é o Fittipaldi, hoje é o Verstappen ou o Hamilton. É difícil e a gente acha que sim. A gente vai para Palmela, aluga um kart e andamos ali meia hora, queimamos a adrenalina toda, rebentamos os bracinhos todos que não têm direção assistida e percebemos que não sabemos conduzir. Mas não, nós, quando queremos dominar as nossas coisas e fazer a nossa vontade, a gente sabe o que Deus nos diz para não fazer, mas a gente faz. Deus governar a nossa vida é Deus dizer para eu não fazer uma coisa e eu dizer: Deus, não faz mal a ninguém, mas eu gosto tanto. Olha se Jesus tem essa posição quando foi orar no jardim do Getsemane. Não estávamos nenhum de nós aqui hoje, porque Jesus não tinha subido à cruz. Por isso, o importante do tabernáculo, o importante da festa dos tabernáculos, é nós percebermos que esta é a festa mais importante de todas, porque significa que Jesus habita na tua vida e Jesus habita na minha vida. Se Jesus não habitar diariamente na tua vida e na minha, nós somos... posso dizer uma coisa feia? Nós somos crentes de contrafação. Né? Tipo aquelas t-shirts que custam 50 euros e quando a gente vai à feira custam 3. É um milagre. A gente não faz ideia por que será. Né? Há uma t-shirt de uma marca X que eu vou comprar à loja, custa 50 euros. Eu vou à feira, estão lá umas pessoas a vender por 3. Milagre, Deus está-me a abençoar. Não, aquilo caiu de uma caminhonete em andamento, que é o que acontece normalmente. Ou o vento levou aquilo da fábrica e alguém apanhou num carro. Ou alguém faz lá num país, no Sri Lanka, no Biafra, na Etiópia, e vende aqui a 3 euros.
são contrafação, são coisas falsas. Eu estou a roubar a alguém quando compro aquilo. Então, a decisão é simples. Ou eu faço o que é o certo ou faço o que é errado. Isto para dizer o quê? Se eu sou o cristão que sei o que devo fazer e não faço, eu sou o cristão que, em vez de ser dos 50 euros, sou dos 3. Sou o cristão falso. Ou seja, ao domingo, eu disse que ia dizer uma coisa feita, a dizer que nós somos falsos. Ao domingo eu sou muito verdadeiro. Glórias ao Senhor. Aleluia. Sou super santo. À segunda já vou comprar a t-shirt dos 3 euros. À terça já vou comprar não sei o quê. À quarta já chamo outra vez a mulher do Senhor que vai no carro à minha frente. À quinta e por aí fora. Até que depois chego ao domingo e eu lá faço as minhas pazes com Deus. Sabem como é que a gente evita de fazer as pazes com Deus ao domingo? Se eu for todos os dias ao Santo dos Santos. É impossível eu ir todos os dias ao Santo dos Santos e ficar igual, não é? Eu até posso comprar a bendita t-shirt por 3 euros, que é um milagre divino. Também faz 2 lavagens na máquina e temos um pano para limpar o chão. Não é? A outra dos 50 euros a gente faz 100 lavagens na máquina. Também custa quase tanto como a máquina. E a outra, ao fim de 3 lavagens, 3 ou 2, dependendo da qualidade. A t-shirt que era para mim já serve no Vítor, ou a do Vítor já serve no Josué. Umas esticam, outras encolhem. É um milagre da multiplicação e do encolhimento. A verdade é essa. Se eu for todos os dias ao Santo dos Santos, eu não consigo ficar igual. Eu, quando vejo uma coisa errada, eu já digo, não, isso já não é para mim. Epá, em vez de ter 43 t-shirts, só tenho 3. Vou ser conhecido por aquele que anda sempre com as mesmas 3 t-shirts. Uma amarela, uma verde e uma azul, que é a bandeira do Brasil. Não posso usar todas em simultâneo, não é? Mas são t-shirts que o Senhor tem orgulho em mim, no bom sentido, porque eu tomei a decisão certa. Eu não estou com isto a dizer que a gente não possa, às vezes, escorregar e fazer o que é errado. O que eu estou a dizer é que se nós esperamos por domingo para ir ouvir Deus, temos muitos dias para escorregar. Se eu todos os dias estiver perto de Deus, a gente não escorrega. Deixa-me dar-te um exemplo muito, muito, muito simples, muito claro, e que nós vamos ter aqui rapidamente um bebê que não sabe fazer nada, que sabe fazer 3 coisas. Os bebés, quando nascem, sabem fazer 3 coisas. Sabem o que é que eles sabem fazer? Sabem chorar, sabem comer e sabem fazer necessidades fisiológicas. Não sabem fazer mais nada. Quem é que lhes vai ensinar o restante? Umas, aprendê-lo naturalmente falando, que é a nossa componente natural, o instinto de sobrevivência, e as outras ensinam os pais e a família. E o que é que acontece nos primeiros tempos? A Lise já passou essa fase. Não é? Hoje em dia já não conhecemos a Lise como a Lise que tinha um farol na testa. Não é? Hoje em dia já passou essa fase de cair sempre com a mesma ponta da testa. É? Mas no início, quando um bebê começa a andar, quem é que está do lado a equilibrar? Quem é? São os pais. Ele cai e a gente faz o quê? Levanta. Imagina que tu pões o teu filho ou a tua filha a andar sozinha em casa na segunda, a experimentar, e só lá vais ao domingo ver como é que ele está. Quem é que era capaz de fazer essa experiência? Ninguém. Se a gente o deixasse, nem 3 horas a gente os deixa. Porquê? Porque eles podem cair e precisam do nosso apoio, do nosso ensino. O Santo dos Santos é a mesma coisa. Se eu não for todos os dias ouvir aquele que sabe todas as coisas e que me quer ajudar, porque Deus não quer que eu caia. O prazer de Deus não é estender a mão e dizer assim: pronto, eu tinha-te dito. Ou como a gente às vezes diz, bem feita. Deus não diz bem feita. Deus não quer assim, pronto, levanta-te. Não, Deus quer que eu não caia. E se eu for lá todos os dias, Deus vai me ajudar a não cair. E essa é a maravilha do tabernáculo ambulante que eu sou. É que os outros podem ver através de mim que se eu não caio, é possível eles também não caírem. Sabem qual é a melhor forma de evangelismo que a gente tem? Somos nós, esses tabernáculos ambulantes. E isto acontece quando? Quando Jesus habita no nosso coração, quando nós dizemos a importância de tabernáculos. Por isso esta festa chama-se a Festa das Nações, por isso esta festa fala da alegria de Jesus, da alegria do Messias, a tabernacular no nosso meio, a estar presente no nosso meio, a rir-se connosco, a chorar connosco quando estamos a passar por uma situação difícil. Achas que Jesus não chora? Jesus foi feito homem como nós. Jesus tem sentimentos como nós. Quando eu choro, quando a gente tem um problema, quando a gente não sabe se amanhã estamos vivos, Jesus está lá do nosso lado a chorar.
Só que Jesus está a chorar, mas ao mesmo tempo a sorrir e a dizer, mas eu tenho a solução. E é isso que nós conseguimos buscar de Deus quando vamos ao lugar santo, ao Santo dos Santos todos os dias. E Tabernáculos fala-nos exatamente disso, da alegria, de regozijo, de plenitude, do plano de Deus para restaurar as nossas vidas. E a festa fala disso. Por isso nós hoje vamos ter um almoço, por isso nós tivemos hoje o pequeno almoço aqui na Sucá, para nós temos esse relacionamento, para nos lembrarmos que é um dia diferente e que nós podemos tornar os nossos dias todos diferentes, todos os dias. Iguais, indo ao Santo dos Santos, mas diferentes, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova todos os dias. A palavra de Deus nunca é a mesma. E aquilo que Deus te diz hoje é diferente do que diz amanhã. Porquê? Porque nós estamos num estádio diferente. Então, eu estou mesmo a terminar. Lembra, as 3 festas mais importantes, não é? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas esta é a mais profética, porque é tempo de celebrar. E nós vamos celebrar não a um Jesus que está preso numa cruz. Nós sabemos sim que Jesus subiu à cruz do Calvário. Nós sabemos que o Senhor se entregou por nós, que foi crucificado, que entregou a sua vida. Ninguém o matou. Jesus entregou a sua vida. Jesus entregou o seu espírito nas mãos de Deus. É o que a palavra nos diz. Quando o Senhor Jesus exala o último suspiro, Jesus entrega o espírito. Jesus diz, meu Pai, em ti eu me entrego. E aí começa uma história da humanidade completamente diferente. Começa uma revolução nunca vista há 2000 e qualquer coisa anos atrás. Agora não sei de cor. Só fazendo as contas não me está a apetecer. Há cerca de 2000 anos atrás. Ou seja, mas nós regozijamos-nos hoje não com o Jesus que está preso na cruz e muito menos com o Jesus que estava deitado nas palhinhas como um bebê imberbe, completamente dependente de toda a gente como é um bebê. Um bebê é quem queriam matar, porque Jesus ninguém o matou. Jesus está vivo e vive para sempre. Amém? Então, é esse Jesus que nós temos que estar alegres, que nós temos que estar contentes, que nós temos que regozijar e lembrar-nos que Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele celebra tabernáculos connosco. E nós, como igreja, temos que declarar que Ele é o nosso Rei, que é o nosso Senhor e que é o Senhor de todos nós. Amém? Podemos ficar de pé para orarmos, para encerrarmos este tempo profético do tabernáculo. Podemos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por vir cear connosco. Obrigado porque estás presente no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque nos ensinaste sobre o pátio, nos ensinaste sobre o lugar santo, nos ensinaste sobre o Santo dos Santos, que é o lugar onde Tu estás. Obrigado porque hoje não precisamos de uma arca da aliança, nós somos esse lugar onde Tu estás presente, quando fechamos a porta do nosso quarto, quando entramos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos de nenhum ritual, Senhor, somente render o nosso coração a Ti. E hoje nós declaramos que És o nosso Senhor, que És aquele que governa a nossa vida. Te pedimos perdão, Senhor, se ainda não governas completamente a nossa vida, se ainda não somos capazes, se ainda não somos humildes o suficiente, se ainda temos medo de perder o controle da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a não ter esse medo, ajuda-nos a perder esse controle da nossa vida, para que Tu possas verdadeiramente ser o nosso Rei, o nosso Senhor, em todo o tempo, não somente nos momentos em que nós queremos. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ter convictos hoje, estar convictos que somos o Teu tabernáculo. Tu possas ter prazer, Senhor, quando nós estamos no pátio, possas ter prazer naquilo que nós fazemos quando estamos no lugar santo, mas acima de tudo, Tu possas gostar que a gente possa estar contigo no Santo dos Santos. Usa este tempo, Senhor, poderoso e profético para tocar nos nossos corações. Eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, cada um que ainda hoje tem dificuldade de entrar nesse lugar especial que é o Santo dos Santos, onde está a Tua soberania, Senhor, onde está a ausência de rebeldia, Senhor. Oh Deus, onde está o Teu sustento que nunca nos falta. Eu oro, Pai, para nós podermos ter essa ousadia de entrar diariamente na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Pai, que aquilo que ainda tem dificuldade de entrar na Tua presença possa-Te pedir, Senhor. Senhor Espírito Santo, vem tocar nos nossos corações nesta hora. Vem-nos mostrar, Senhor, que sem Ti não somos nada, mas contigo nós conseguimos alcançar muito mais do que podemos sequer pensar ou imaginar. Que a gente possa cantar vitória, que a gente possa cantar aleluia, que a gente possa declarar que És o nosso Rei e o nosso Senhor em todo o tempo.
vem tocar nas nossas vidas. Usa, Senhor, os restantes dias da festa dos tabernáculos para que a gente possa ouvir de Ti, para estar contigo e mudarmos a nossa vida, Senhor. Eu declaro de uma forma profética, Senhor, que nenhum de nós ficará somente no pátio, que nenhum de nós ficará somente no lugar santo, mas que todos entraremos nesse lugar maravilhoso da presença de Deus, que é o Santo dos Santos, onde buscamos reforço, onde buscamos a Tua força, o Teu vigor, a Tua graça, o Teu alimento espiritual, Deus, para que nada nos falte e para que nos transforme. Faz, Deus, que amanhã a gente não seja como éramos hoje. Faz-nos, Senhor, diferentes para que amanhã a gente possa olhar para quem éramos no sábado e possamos sentir que éramos realmente pessoas a precisar de mudança. Traz essa mudança a cada um de nós nesta manhã. É o que eu te peço.